TVC, a TV do Correio da Manhã. Alô pessoal, é uma satisfação novamente o programa Enfoque Espírita entrar em vossas residências levando um pouquinho da doutrina espírita. Lembrando que o programa Enfoque Espírita é veiculado aos sábados às 7h30, às segundas-feiras às 0h30, às quartas-feiras às 6h30 e às quintas-feiras às 0h30. Lembrando que nós temos um e-mail, enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. Aceitamos sugestões, reclamações, claro, e também sugestões, não é isso? O programa pode ser visto pela internet, www.tvc16.com. Pode ser visto também pelo Facebook. Só vocês escreverem lá em cima da página TV Correio da Manhã. E aí vocês vão escolher o programa Enfoque Espírita. Assim também como no Instagram, TV Correio da Manhã, como no Facebook. Mas o interessante e o importante é que o programa Enfoque Espírita e os demais programas do Canal 16 Petrópolis, né, TV Correio da Manhã, é veiculado em outras cidades aqui do interior do Rio de Janeiro, como Pati de Alferes, Canal 16, Nova Friburgo, Canal 5, Teresópolis, Canal 21. Três Rios e Paraíba do Sul, é só vocês acessarem o canal número 3 de Três Rios. Vocês vão ver uma excelente programação de variedades, notícias e também religião, claro, tá certo? E aqui do meu lado está doutora Marcela Strongeles. Ela faz palestras espíritas, logicamente é uma espírita atuante, mas também ela tem a formação acadêmica em engenheira civil e mestre em geotecnia. As suas considerações iniciais, doutora Marcela, por favor, ou Marcela, vamos pôr assim. Marcela, isso, por doutora não. Um dia, quem sabe, eu espero formar no meu doutorado, né, em geotecnia. Perfeito. Mas, primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Certo. É uma honra, um prazer enorme a gente ter esses espaços para falar sobre o espiritismo, sobre a doutrina. E estou muito feliz de estar aqui com você. Tá certo. Eu te agradeço também a sua presença aqui. Então, nós vamos fazer a leitura da nossa página, tá certo? Que é Palavras de Vida Eterna, não é? Vindo de Emmanuel através de Chico Xavier. E nós estamos exatamente no capítulo 118. Vamos lá. Título: Ante a Palavra do Cristo. Abre aspas. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Fecha aspas, quem disse isso foi Jesus. Nós encontramos na Bíblia, em João, capítulo 6, versículo 63. Emmanuel discorre da seguinte forma: em todos os tempos surgem no mundo grandes espíritos que manejam a palavra, impressionando multidões. Entretanto, falam em âmbito circunscrito, ainda quando se façam ouvidos em vários continentes. Dante define uma época, Camões exalta uma raça, Shakespeare configura as experiências de um povo, Voltaire
exprime determinada transformação social. A palavra de Jesus, no entanto, transcende lavores artísticos, joias literárias, plataformas políticas, postulados filosóficos, fórmulas estanques. Dirige-se a todas as criaturas da Terra com absoluta oportunidade, estejam elas nesse ou naquele campo de evolução. É por isso que a doutrina espírita a reflete, não por mera reforma dos conceitos superficiais do movimento religioso, à maneira de quem montasse antigo prédio para dar disposição diferente aos materiais que o integram em novo edifício destinado a simples efeitos exteriores. Os ensinamentos do Mestre, nos princípios espíritas cristãos, constituem sistema renovador, indicação de caminho, roteiro de ação, diretrizes no aperfeiçoamento de cada ser. Quando os manuseies, não te julgues assim, apenas como quem se vê à frente de um espetáculo de beleza, junto do qual devas tão somente chorar, seja nutrindo a fonte da própria emotividade ou penitenciando-te quanto aos próprios erros. Além das lágrimas, aprendamos igualmente a pensar, a purificar-nos, a reerguer-nos e servir. A necessidade da alma é semelhante à sede e à fome, ao desajuste moral ou à moléstia, que são iguais em qualquer clima. A lição do Cristo é, também, comparável à fonte e ao pão, ao fator equilibrante e ao medicamento, que são fundamentalmente os mesmos em toda parte. No trato, pois, de nós ou dos outros, é forçoso não olvidar que o próprio Senhor nos avisou de que as suas palavras são espírito e vida. Interessante, gente, e Marcela, né? Que ante a palavra de Deus, de Jesus, né? O que quer dizer isso especificamente? Nós estamos sempre prontos e abertos às palavras que vêm de Jesus. Palavras essas que nos foram transmitidas, logicamente, já há 2000 e poucos anos atrás. Mas, na realidade, essas palavras já vinham sendo postas no planeta Terra muito antes da vinda de Jesus. Eu especificamente gosto muito de Confúcio, entendeu? E tenho alguns livros sobre Confúcio, muito bem. E ele nos dizia o seguinte, Marcela, que não faça aos outros o que não queres para ti. Confúcio, gente, foi 500 anos antes de Cristo. Ora, se ele não foi o enviado do Cristo, com certeza que o foi, não é isso? Não foi somente Confúcio, outros mais. Muito recentes tivemos aí Gandhi, tivemos outras pessoas maravilhosas, com um discernimento fabuloso, não é?
O que você interpretaria isto aí, dona Marcela? Aliás, perdão, Marcela. Não é? Bom, em primeiro lugar, quando a gente fala das palavras de Cristo, eu vejo uma atualidade. É algo que, por mais que já tenha mais de 2000 anos, né? É muito recente. Exato. Tudo o que a gente escuta, né? É como se Cristo, claro que ele falava em parábolas para aquela população. Da época Da poder época. entender. E ele falava para as pessoas simples, para as pessoas que não tinham educação, não tinham cultura. Então você pega esse Cristo falando com essas pessoas e traz para os dias de hoje o que esse Cristo queria falar. É muito atual. Sim. E aí você tocou, né, nessa questão dos pensadores. Eu sou apaixonada por história. Então você pega os pensadores da Grécia Antiga, Sim. né, até Roma Antiga, pega uma série de filósofos, o quanto que eles traziam da palavra de Cristo, sem ainda a vinda Do próprio. do próprio aqui, né, encarnado na Terra. Eram espíritos muito evoluídos já. Com certeza que sim. E já vinham preparando as pessoas para que elas pudessem tentar compreender um pouquinho, né, da grandeza que Jesus traria para a gente. E o engraçado disso tudo, já se passaram 2000 anos e nós ainda não temos a total capacidade de compreensão. Exato. Infelizmente, é uma grandeza tão grande. Palavras que não são complicadas, são simples. Simples. Mas nós ainda não conseguimos absorvê-las da forma como deveríamos. Perfeito, perfeito. Você falou aí na Grécia e tudo mais. Sócrates nos disse, conheça-te a ti mesmo, né? E me veio a ideia dos videntes daquela época, não é? Dos oráculos. Um famosíssimo era o oráculo de Delfos. E no portal de entrada estava escrito em grego, conheça-te a ti mesmo. Olha, por que isso, conheça-te a ti mesmo? Porque para você entender o Cristo, Jesus, temos que nos conhecer. Vamos conhecer através de quê? Da caridade, do amor. Também, no caso de vermos no outro certas dificuldades que para nós é mais simples tentar ajudá-los, mas sem remuneração. Então, aí eu vejo aqui mais à frente, Dante define uma época, Dante Alighieri, não é isso? Camões, lá em Portugal, Shakespeare na Inglaterra, Voltaire na França. Então são mentes muito avançadas para aquele período. Por que isso? Eu vejo que Jesus sempre mandou esses espíritos mais elevados para puxar a população para o entendimento e a sua captação do conhecimento. Mas ainda estamos, como você mesma disse, estamos atrasados. Ah, não, eu faço isso amanhã. De forma nenhuma, gente. Não posterga o que você tem hoje, gente, nas mãos. Hoje, eu vejo, Marcela, uma série de situações. Ah, eu não sei escrever, não sei ler. Porque você não quer, você me desculpe. Temos aí colégios com alunos de terceira idade. Sim. À noite. Ah, mas eu já estou cansado de trabalhar. Tá bem, mas vai lá, pelo menos aprende o A.
E aí a gente vê como é importante as atitudes dessas grandes figuras, né? Porque um dos pilares é o conhecimento, o outro é a moralidade. O que nós temos de falar contra Dante, Shakespeare, Camões, Voltaire? E se nós tivermos que falar, isso é problema deles, não é nosso, sabe? Nós temos que pegar exatamente aquilo que ele tem de bom, aquilo que ele nos trouxe, já vindo reencarnado para nos transmitir. Porque cada uma reencarnação nossa, você sabe muito bem disso, nós trazemos um certo conhecimento, e aqui vamos colocar em prática o que nós aprendemos no mundo espiritual. E aí a gente vê, gente, como é importante as profissões. Depois nós vamos falar das profissões, exatamente, porque Marcela tem um apreço muito grande por Petrópolis e ela já trabalhou aqui algum tempo atrás, quando teve umas certas desgraças aí. Mas depois nós vamos falar sobre isso. Então nós vemos que com a vinda do Consolador, porque o próprio Cristo havia disso, eu pedirei ao Pai que vos envie um outro Consolador para que fique com vocês por toda a eternidade. Porque ele sabia que ninguém ia captar o que ele disse lá atrás. Teria que vir um outro. E veio. Tá certo? E nós vemos aí que a doutrina Consolador está em João. Vocês vão lá em João, verifique direitinho. Na minha Bíblia, Marcela, está tudo marcadinho. E eu não trouxe, tá certo? Mas espera aí, nós temos aqui anotações. Uma cola, sabia disso? Exato, quer ver? Ó? Consolador, está em João 14, versículo 16. Né? Em Lucas, capítulo 24, do 44 ao 49. Versículo. E em João 14, 26. Olha, e no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 3 e 4. Então você vê aí como foi propalado toda essa parte do Consolador. Mas voltando aqui à palavra do Cristo, e nós vemos como é importante, né, Marcela, o estudo. Você que também já fez uma série de palestras, nos mostre alguma coisa que você fez através das suas palestras a respeito da palavra que Jesus nos trouxe. Hoje, copiadas na Bíblia, mesmo com as interpolações do ser humano, uma coisa não foi possível trocar: o amor. Ninguém consegue trocar aquilo, porque Jesus falava não só para aquela época, como você assim o disse, mas também é presente hoje. Sim. Bom, primeira coisa que eu preciso comentar antes, né? Você estava falando dos pensadores, de Jesus, da doutrina, né? O Consolador prometido. A doutrina, ela nos convida a esse autoconhecimento. Sim. O autoconhecimento, ele é fundamental para que a gente possa adentrar mesmo nos conhecimentos da doutrina, nas palavras de Cristo. E Jesus falava, né? Amai ao próximo como a ti mesmo, e a Deus acima de todas as coisas. O amor, ele está nos cercando em todas as questões que a doutrina abrange. O amor próprio, atualmente, ele é um pouco distorcido, porque nós precisamos nos amar em primeiro lugar
mas nos amar, nos conhecendo, nos aprofundando nas nossas questões, nas nossas imperfeições. Todos somos imperfeitos. Exato, claro. Inclusive, quando você comentou dos pensadores, se eles fizeram algo amoral, isso diz respeito a eles. A eles. Claro, porque eles eram espíritos imperfeitos como nós somos. Claro. Nós erramos e nós sabemos muito bem disso, então, que nós aproveitemos o que teve de bom deles. Mas o amor conosco, com as nossas imperfeições, com as nossas questões, nos permite o auto-perdão, para que nós consigamos caminhar e depois a gente consiga olhar para o próximo com esse olhar de compaixão, de caridade, de amor. Se a gente não tem a capacidade de compreender as nossas imperfeições, jamais iremos compreender a do outro. Principalmente a do Cristo, né? Olha, sinceramente, eu fico olhando, é difícil achar um defeitinho. Não tem. Não tem. Então a gente vê o exemplo dele, a perfeição dele, e a gente tenta se espelhar em tudo aquilo que ele nos mostrou de exemplo, de moral, de conduta. A gente ainda está longe disso, mas muito longe. A gente percebe que o amor é o sentimento que deve nos reger. O amor que Jesus teve ao próximo, a todos aqueles que ele via, e ele tinha aquela compaixão, aquela empatia. Nós devemos nos espelhar nisso. Certo. A doutrina, ela nos mostra, ela nos ensina a seguir nesse caminho. Pois é, Marcela, nós temos que fazer um primeiro intervalo, tá certo? E vamos para o segundo intervalo, tá? Você nos mostrando o que Jesus lhe mostrou a respeito da doutrina, tá certo? Pessoal, nós temos que fazer um primeiro intervalo, voltamos daqui a 1 minuto. Até já. Alô, pessoal. O programa Enfoque Espírita voltando em seu segundo bloco. E temos aqui Marcela Strongeles, né? Logicamente espírita e também faz palestras a respeito. No final do bloco anterior, você estava falando que Jesus nos mostra como Jesus lhe mostrou o caminho das palestras e também a sua ida para o Espiritismo. Bom, primeira coisa, vendo Jesus tão simples, tão igual a todos, Jesus nunca fez questão de se mostrar superior a ninguém. Então, eu vi que para falar com as pessoas, eu podia ser eu mesma. Eu podia conversar da mesma forma que eu estou conversando aqui contigo, sem mudar, usar palavras rebuscadas, sem mudar meu tom de voz. Sim. Que eu podia abranger o Espiritismo, Jesus, suas condutas, de uma forma simples. Então, todas as minhas palestras, eu tento falar de uma forma muito simples, usar o dia a dia como exemplo de como nós devemos nos conduzir ao longo dessa jornada espiritual. Perfeito. Essa é uma questão que eu acho importante. A gente precisa fazer o Espiritismo, a palavra de Jesus, atual.
a gente precisa entender que o público, ele é muito generalizado, então nem todos têm a mesma educação, o mesmo acesso que eu tive. Mas a palavra de Jesus não tem essa distinção. Então, não tem. Nos fazemos compreendidos, né? Essa é a ideia. E o Espiritismo, para mim, ele entrou na minha vida muito cedo. Antes de eu começar a ter qualquer compreensão sobre religião. Sempre falo nas palestras, quando tenho oportunidade, eu tenho um primo. Meu primo nasceu com um problema na perna direita. E eu cresci com ele, graças a Deus tive acesso, a gente cresceu juntos. E eu sempre me perguntava, mas por quê? Por que que ele nasceu com essa questão na perna e eu não? Qual a diferença? Por que que Deus faria isso, sabe? Então eu entendi desde cedo que não é uma questão dessa vida. Não é que Deus está lá em cima e aí ele jogou um dado e falou, opa, ó, esse foi ser sorteado. Esse vai passar por algumas questões na vida. Não, não é assim. Não é assim. Né? Não é um acaso, uma causalidade, apenas uma questão genética. Existe algo por trás disso, né? E isso ficou muito claro para mim. A existência de reencarnações, a existência de um Deus justo e bom, que para que ele seja justo e bom, nós precisamos pensar em outras vidas passadas. Claro. Em consequências dessas vidas passadas, em um Deus que ele não é aquele que castiga, mas é aquele que nos dá oportunidades de corrigir questões anteriores, para que todos tenham as mesmas oportunidades, né? A gente começa a falar de justiça divina. Comecei a frequentar de fato as reuniões da doutrina, foi em 2016. Nossa. Porque, né, a gente tem faculdade antes, Claro. Então não tinha como, eu estudava de noite, mas já tinha muito interesse pela doutrina. Entendi. Então a gente começa a frequentar, depois a gente começa a estudar. Aí as pessoas, poxa, você podia fazer palestra, aí você foge um pouco, mas depois você vê que é inevitável. É inevitável. E essa é a caminhada, a gente vai nessa. Perfeito, perfeito. E através, o que lhe trouxe? Porque a gente sabe que Deus não castiga nem premia ninguém, não é? E você falou uma palavra aí muito interessante. A doutrina consola. E muito. Por que que nós fomos, então, de encontro àquilo? O que nos fez fazer isso? Porque o nosso adiantamento em outras vidas, para que hoje, porque nós sabemos que hoje, o que você está vendo aqui é o somatório de todas as minhas reencarnações. Essa coisa horrível. Essa coisa horrível. Não, imagina. Tem gente que fala assim, eu gostaria de ter cabelo. Olha, sinceramente, gente, que bom que eu não os tenho. Sabe? Isso para quebrar um pouquinho a situação. E a gente vê exatamente como as coisas... Porque havia comigo lá nos anos 50 e poucos, não é? Eu vim da Igreja Católica, sem problema nenhum. Só que tinha missa que eu desmaiava 2 vezes. Sabe? E lá estava eu no meio dos bancos lá, né, desmaiado. Voltava, porque você não pode ficar lá fora, você tem que ficar lá dentro da igreja. Puf, lá estava, eles me chamavam de Luizinho, viu? Exato. Naquela época eu era miúdo mesmo, ainda continuo. E aí fui vendo que existiam coisas além, dentro daquela psicosfera da missa, alguma coisa que me puxava
o que seria? Eu, pequeno, não entendia muito bem. Aliás, hoje eu vejo, quando eu entro em um templo, seja qual for, não importa, eu entro com respeito, claro. Porque tem outras pessoas ali com respeito também. E a gente vê como é importante o convívio humano. Como você disse, através da palavra, Jesus nos mostra através de ti, os teus mentores, fala assim, olha, Marcela, vai por este caminho. Por quê? Aí de repente você, mas por que eu escolhi esse tema? Porque ele já sabe de antemão para quem você vai discursar, a necessidade daquele que te vai ouvir. Isso eu custei a entender. Mas como? Como é que ele vai saber a necessidade? E você fala exatamente aquilo que as pessoas não é que gostariam de ouvir, mas como alerta. Eu passei para você o script de hoje. Sim. Nós estamos seguindo o script? Não. Exatamente, percebe? Eu faço para mim ter um direcionamento. Eu sei que a espiritualidade está conosco aqui e nos envolve para que nós venhamos a ter e falar sobre determinados assuntos que é inerente àqueles que estão precisando ouvir. Por isso que Jesus diz, quem tem ouvidos que ouça, não é isso? Mas vamos continuar com as suas palestras, isso é que é o importante, não é? Então, você me mandou uma série de palestras. Qual é que você mais se identificou, Marcela? Na verdade, é um conjunto. É essa questão, né, de você parar para pensar qual vai ser o tema da minha próxima palestra, isso me pega sempre, porque eu fico refletindo, às vezes vem rápido, mas às vezes demora, e eu penso, ai pai, por favor, me ajuda, para que eu possa, né, te representar, falar algo que seja importante. E aí eu fui buscando ao longo do tempo sempre falar sobre questões que sejam atuais e que busquem trazer as pessoas para dentro delas mesmas, dentro de si. Eu tenho visto que o nosso mundo, a nossa sociedade, né, é materialista, óbvio, Sim. somos todos, precisamos disso, mas a gente está extrapolando um pouco. E a gente está vivendo, né, uma correria do dia a dia, trabalho, a gente trabalha, muitas vezes a gente sai do trabalho e segue trabalhando por conta de celular. A gente está sempre conectado. A gente recebe um bombardeio de informações, de notícias, de conteúdo. E quando é que a gente consegue parar e se conectar com nós mesmos, com a nossa essência, com quem nós somos? Então, eu fui percebendo a necessidade de falar sobre isso e de fazer com que as pessoas elas aproveitassem pelo menos aquele momento da palestra para essa conexão consigo mesmos. Perfeito. Então, existem algumas palestras que eu falo sobre essa importância. Então, seja pela oração, Sim. seja pela reflexão das questões que acontecem com a gente no dia a dia, nós estamos sempre sendo testados, isso é um fato. Seja no trabalho, seja em casa, aquelas pessoas que nos testam, as situações que nos testam. Exato. E mesmo a gente sendo espírita, muitas vezes a gente se esquece, porque a gente é levado por aquela emoção. Então que a gente consiga controlar essas situações de uma forma um pouco mais, da forma como a gente aprende na doutrina, né? Perfeito. E sempre tentando equilibrar um pouco o mundo espiritual com o mundo material. A gente precisa aprender a ter esse equilíbrio. Ninguém aqui precisa se tornar, né,
um monge que vai se isolar lá no meio da montanha, ou um padre que vive isolado, estudando. Não, nós precisamos nos adaptar à nossa atualidade, às nossas necessidades. Nós precisamos trabalhar, precisamos conseguir o nosso salário todo mês para arcar com as nossas despesas. Uhum. Mas a gente pode equilibrar isso. A gente pode tentar ali no dia a dia olhar, poxa, para a natureza e ver ali a obra de Deus. Claro. A gente pode tentar olhar para o irmão, as necessidades dos nossos irmãos e ter um pouco de empatia, um ouvido amigo, um ombro amigo. Sim. Muitas vezes a gente se esquece que esse tipo de atitude, ela é caridade, se caracteriza como caridade. Com certeza que sim. Como amor ao próximo. Então, essa é a abordagem que eu tento levar nas palestras. Perfeito, perfeito. Você falou uma coisa muito interessante sobre a caridade e do ouvir. Nos dias de tribulação, chegou uma pessoa, eu estava conversando amigavelmente com uma outra, e veio uma pessoa e se dirigiu a ela. Assim, você não está vendo que eu estou conversando com o Luiz aqui? Mas... E ela não deixava a outra falar. Aqui chegou por último. Eu falei, pera um instantinho, ouça. Simplesmente ouça. Ele falou assim, Luiz, não estou entendendo. Eu falei, mas é lógico que você tem que entender isso. A pessoa possivelmente quer uma informação. Ela se dirigiu a você. Ouça. Depois a gente conversa. Ele falou assim, então tá bem, pode dizer. Aí a pessoa ficou tão desconcertada, ela não sabia para que lado ia. Aí eu intervi e disse assim, a senhora quer o quê especificamente? Não, eu só queria saber a rua tal. Percebeu? Gente, aquilo... Aí a minha amiga, que era uma senhora, que estava assim, disse assim, como é que você percebeu isso? Eu falei, não é que eu percebi, é porque eu acho que você foi tão assim rude, ela perdeu o rumo. Ela só queria uma informação, não queria te pedir nada de dinheiro, não é isso? Porque hoje, quando chega alguém perto da gente, a gente dá um passo atrás, já se bota uma armadura na frente, não tenho. Não é isso que as pessoas... Não é isso? E eu vejo que a maior caridade que hoje em dia, no meu modo de ver, é emprestar o seu ouvido. Eu concordo. Olha, gente, as pessoas estão espavoridas andando para lá e para cá. Aí diz assim, eu não acho tal lugar assim. Minha senhora, a senhora está procurando o quê? Ou o senhor? Isso aqui. Aqui, olha. Gente, eu estou tonta. Ela mesmo, você vê a negatividade. Ela mesmo diz que está tonta. Ela puxa o negativo para ela. Eu falei, não, está aqui, pronto. Ok? Está tudo tranquilo com a senhora? Muito obrigado. Você é muito... Não, eu não sou nada. Eu simplesmente fui um aparador de uma situação. E a gente vê isso aí aos montes, né, Marcela? E as pessoas também não têm paciência, né? Nenhuma. Sabe, porque as pessoas estão no seu venha a nós o vosso reino nada, que não deixa a outra pessoa chegar, tá certo? Mas para continuar, nós temos que fazer um segundo intervalo, tá certo? Pessoal, nós temos que fazer um segundo intervalo, voltamos daqui a 1 minuto. Até já.
Alô, pessoal, o programa Enfoque Espírita voltando em seu terceiro bloco. E nós falamos bastante, né, sobre Jesus, sobre as palavras de vida eterna, né? E eu queria enfocar agora, neste final, uma habilidade que Marcela Strongeles tem, que é a geotecnia. Você poderia nos dizer rapidamente e a sua área de atuação, inclusive dentro de Petrópolis? Sim, por com favor. certeza. Geotecnia, para quem não conhece, ela estuda solos e rochas. E a gente tem uma série de áreas dentro da geotecnia, né? Como eu estava comentando contigo, barragens, fundações, mas eu, por ser petropolitana, por já ter vivido muitas questões aqui em Petrópolis, eu quis seguir para a área de estabilidade de taludes, que é o quê? A gente justamente estudar os deslizamentos, escorregamentos, movimentos de massa que acontecem num determinado local. Certo. E isso aqui é extremamente comum, devido a uma série de fatores. Então, eu sempre quis poder colaborar com a minha profissão dentro da minha cidade. E ano passado eu tive essa oportunidade. Que ótimo. Eu fiquei muito encantada, eu realizei um sonho. A gente fez um mapeamento de risco na cidade de Petrópolis. Ah, que ótimo. A mão do DRM, que é o Serviço Geológico do Estado do Rio de Janeiro. Certo. E, por incrível que pareça, Luiz, tem muito de espiritismo nisso. Olha só. Porque... explica isso, por Pois favor. Então, né? Eu tive a oportunidade de ir em uma série de locais onde a gente teve deslizamentos de grande magnitude. Certo. Inclusive com mortes. Então imagina quando eu fui no Morro da Oficina, Tá. aquele local que foi muito atingido. A gente teve, se eu não me engano, 91 mortes oficiais. Se eu não me engano, porque eu sou péssima com números. Apesar de ser engenheira, a minha memória é maravilhosa. Mas enfim, foi um número muito grande de Muito mortos. grande, E quando a gente pensa numa atmosfera espiritual, quando a gente pensa num peso que é você trabalhar nesse local, se você fala da parte daqueles que sobreviveram, a gente atua ouvindo as pessoas, escutando os relatos daquelas pessoas, né? O desespero, os problemas que elas tiveram depois daquilo, os traumas que ficaram. Os traumas. Muitos não conseguem dormir quando chove. Nossa, que horror. Muitos perderam seus familiares, perderam amigos. E você escuta aquilo com todo respeito, Sim, com toda humildade. Eu não me sinto superior a ninguém. claro. Eu estou ali para ouvir e tentar ajudar. E quando você fala num aspecto dos desencarnados, a gente sabe que muitos espíritos ainda estão por ali, Agarrados ali. porque uma série de questões ainda não conseguiram, né, se desgarrar desse sofrimento, desse local. E aí eu preciso tomar até um pouco de cuidado, porque eu, às vezes, sou esponja. Entendi. Então, aquele espírito, ele vê, opa, tem alguém que pode me ajudar. Já aconteceu. Já aconteceu. Que maravilha. Eu Olha, coloquei que o meu bom. nome na oração, no centro que eu frequento, que é o Jesus e Maria. E aí fiquei sabendo que tinha um espírito me acompanhando. Ele não estava querendo o meu mal, muito pelo contrário, ele Mas queria ajuda. Então, eu preciso também ser uma força para levar a esses espíritos, falar, olha, eu estou aqui ajudando, mas não exatamente dessa forma. Eu estou ajudando a todos aqueles que continuaram aqui, Entendi. tentando ajudar a nossa cidade. Porque, infelizmente, eu não posso pegar, olha, vou ajudar e carregar todos todo vocês. mundo. Não posso. É. Adoraria, mas
Eu não tenho essa capacidade. Mas pelo menos você fez para um. Fiz para um. Exato. Fiz para um. Ah. Talvez para outros. Porque impressiona. Impressiona quando a gente vê o tamanho do que aconteceu. Os locais que eu fui que foram mais atingidos, você olha, aqui tinha várias casas e não tem mais. Não tem mais. Então mexe com a gente. Muito. E a gente precisa saber separar o profissional do pessoal, do espiritual. Pois é. Eu vejo que quando nós nos propomos a ajudar, no caso, através da sua profissão, no seu caso, eu vejo que não tem como separar esses três conjuntos. Não tem. É muito difícil. É muito difícil. Eu tento me fortalecer para que eu possa fazer o melhor trabalho possível dentro dessas três áreas, né? Sim, claro. Porque é um desafio enorme, a gente acaba se sentindo muito tocado. Porque a espiritualidade a gente vê exatamente que, sabendo da profissionalização daquele que está ali trabalhando, como chegar e, de repente, se deparar com um cadáver ali. Será se o espírito daquele cadáver ainda está preso? Então você tem que ir com cuidado, porque o espírito, se tiver agarrado ainda, né, agarrado entre aspas, preso ao seu corpo físico, sim, ele vai gritar, cuidado com o meu corpo. Sim. Porque ele não percebeu que ele já fez a passagem. Totalmente não, porque está agarrado ao seu corpo físico. Aí vem uma coisa que eu gosto. A espontaneidade do coração humano. Ajude, calma, vamos pegar com calma esse cadáver, porque você não sabe o que está lá no plano espiritual. E aí a gente vê como a espiritualidade utiliza o conhecimento daquele profissional para ajudar, não fazendo com que aquele espírito que está sendo ajudado entre em desespero. Sim. Sabe? Porque quando a população de Petrópolis soube, ficou todo mundo apavorado. Pelo contrário, você tem que modificar o seu pensamento para ajudar aqueles que lá estavam ou moram perto, ou coisa parecida. Porque a estrutura emocional desaba. Sim. Você não sabe qual vai ser a atitude daquele indivíduo que está ali. As pessoas, não, corre lá porque minha filha está lá debaixo. E as filhas, às vezes, está, entre aspas, viva, sendo socorrida em outro lugar. Mas a mãe ou o parente fica com os nervos à flor da pele. Aí é que eu vejo que a espiritualidade, como age em cima daqueles profissionais. São bombeiros, não sei se o exército também estava lá. Acho que sim. Isso. Os profissionais, como você, que esteve lá, e outros mais, pessoas da comunidade mesmo, tentando ajudar também, por conhecer ou não. Eu fico muito grato, sabia disso? Não estou julgando rosas em cima de ninguém, mas nós temos que ser gratos porque você escolheu uma profissão para ajudar, sabe? Independente do salário que você venha a aferir. Nada disso, mas naquela hora você muda. Sim. As suas atitudes, não, nós temos que ir ali, que ali tinha uma casa e vamos ver, porque se está numa encosta, ela vai descer, ela não vai estar mais lá. Sim. Vai estar mais embaixo. Quer dizer, só pessoas da área geotécnica é que vai saber, vamos supor, o peso
que vem de cima, arrasta e acumula embaixo. É importante a gente destacar, né? É um trabalho de geólogos e geotécnicos. Ah, certo. Os geólogos, eles também entram nisso, geógrafos, têm uma ideia de se ocorrer um movimento de massa, qual vai ser a magnitude, até onde vai atingir. A gente trabalha com isso. Entendi. Eu, particularmente, não cheguei a atuar nessa parte de resgates. Sei. Mas é importante, por exemplo, você está num resgate e você verificar se aquele local está estável e seguro o suficiente para que os trabalhadores possam continuar atuando. Entendi. A gente precisa pensar na segurança de todo mundo. Sei. Né? Então, quando aconteceu a tragédia, de fato, ninguém tinha a real noção do que do que estava acontecendo, que foi praticamente todo o primeiro distrito, que foi algo muito, muito absurdo. A gente não podia esperar. Certo. Mas, quando a gente viu todas as pessoas se unindo, e aí independia da profissão, né, ou da religião, do status social, as pessoas se uniram para ajudar da forma que elas podiam. Imagina. Petrópolis tem essa... Eu não acredito que seja uma cidade resiliente, porque ainda teremos muitos problemas em relação a isso. Mas é uma cidade que se une e que se fortalece. Olha só. Não é à toa que a gente passa por essas questões. Entendi. Então, a gente pelo menos se torna um pouquinho melhor. Um pouquinho melhor. Perfeito. Então, pessoal, o pessoal aí do governo municipal, temos aqui uma pessoa capaz de poder ajudar Petrópolis também nessa parte. Mas, infelizmente, Marcela... Acho que a gente continuaria aqui por horas, né? Isso é muito bom. Tá certo? Infelizmente, o nosso tempo terminou. Agradeço muito a sua vinda aqui. Como eu disse no início, não vai ser somente uma vez, tá certo? Vamos falar outras vezes mais. E antes de eu fazer o término, as suas considerações finais, por favor. Luiz, eu quero só agradecer. Foi maravilhoso. Como eu disse, acho que aqui renderia ainda bastante, né? Sim, porque mas não tem a menor dúvida. A gente gosta de conversar, né? Exato. Eu lhe trouxe também, pela parte espírita, lógico, mas também por causa da sua profissão, porque eu soube da sua atuação lá no Morro da Oficina, tá certo? Mas, pessoal, o nosso tempo terminou. Agradecemos muito por tudo aquilo que temos recebido, por tudo aquilo que não temos recebido, porque tu sabes, Jesus, que o que é melhor para cada um de nós. Até a próxima semana, se Deus quiser, e graças a Deus. TVC, a TV do Correio da Manhã.